Estamos livres para falar sobre tudo. Não estamos livres, mas vamos falar sobre tudo que vocês desejam falar e que o público quer ouvir, né? Eles nos controlam hoje. O nosso público também nos controla. O público de vocês não controla vocês? Controla. Eu diria que sim, não cara. muito. No ao vivo aqui não, tá ligado? Mas, por exemplo, a gente se sente controlado como? Essas pautas, por exemplo, neurocientíficas estão muito em alta. O pessoal tá curtindo muito. Então, de certa forma, eles estão controlando a gente. Então, sim. Estão se controlando. Você respondeu para ele agora a pergunta dele. Quem é que estava controlando a tua resposta? Eu? Não, a pergunta dele. A pergunta dele é que controlou a tua resposta. Caramba. Né? Ele tá te controlando. E você tá controlando ele e agora você tá me controlando. Então, não tem como a gente dizer que a gente tem controle sobre o nosso comportamento porque a gente responde para o ambiente. Certo? E a gente responde para o ambiente a partir de um conjunto de informação que a gente tem mais ou menos armazenado e que a gente consegue acessar para responder essas questões. Então a gente nunca está sob controle próprio, sempre sob controle do ambiente. Aliás, tem uma coisa Não deu tempo nem da gente começar, a gente já tá... Tá, mas tem uma coisa que eu gosto de falar, que é interessante, assim, porque as pessoas não se dão conta disso. A gente se controla quando a gente tenta controlar o outro. Então imagina o seguinte, imagina que a gente está aqui conversando, né? Então enquanto eu estou conversando com você, eu estou, ao mesmo tempo, meu cérebro, ao mesmo tempo, ele está fazendo o que a gente costuma chamar de teoria da mente, que é tentar entender o que vocês estão querendo e como que vocês estão processando essas informações. E aí ele vai adaptando essas informações para chegar no objetivo dele. Quer fazer vocês compreenderem isso ou assumir o mesmo ponto de vista que eu. Uma manipulação. Se você quiser chamar de manipulação, pode chamar de manipulação. Eu diria que o controle se estabelece nessa relação entre eu e o outro. Ou melhor, entre o meu cérebro, o que o meu cérebro acha que o outro está pensando e o que ele quer do outro. Certo? Então, de certa maneira, o controle é sempre contextual. E essa é uma palavra que eu vou usar bastante, assim, contexto. Né? Porque a gente acaba criando situações na qual a gente tem demandas para responder. A gente criando situações, as situações vão criando demandas para nós responder. E a gente vai buscando, o nosso cérebro vai buscando essas informações, organizando elas para que a gente possa dar conta dessas demandas. Então essa história assim de eu me controlo ou eu controlo as situações, ela é muito relativa. Porque ela está muito ligada à forma como a gente experimenta essas situações, certo? E aí tem um detalhe que para nós é importante, assim, né? Eu gosto sempre de começar a falar das coisas a partir de um ponto de vista que para mim é essencial para a gente entender o trabalho da psicoterapia e, de certa forma, também o trabalho da avaliação neuropsicológica, né? O que está em jogo numa ciência psicológica? A experiência do indivíduo. Né? Por que eu falo da experiência do indivíduo? Porque se a gente for parar para pensar, tudo que existe está, de certa forma, dentro da nossa experiência. Não existe nada acontecendo fora da nossa experiência. Certo? Tudo que a gente vive e experimenta é o que está acontecendo aqui e agora. Tipo, a nossa realidade é limitada aos nossos sentidos. Tipo, a nossa realidade é a nossa experiência. Né? Você está dormindo, está tendo um sonho. O teu sonho, naquele momento, ele é real, certo? Enquanto você está experimentando, ele é... Depois você acordar assim, foi, graças a Deus, passou. Dependendo do sonho, até ser, puta, que bosta, né? Mas enquanto você está ali sonhando, enquanto o cérebro está ativo durante o processo de sono, né? Fazendo seus ajustes metabólicos, você gera uma experiência. Você gera uma experiência, e essa experiência, dentro daquele contexto, pode ser efetivamente confundida com uma realidade. Né? Então, a gente está, de certa forma, preso nas nossas experiências. Né? Nós somos um produto das nossas experiências. E a nossa experiência é um produto do sistema nervoso central. Né? Isso é interessante também para a gente colocar. Então, quando a gente pensa em psicologia, do meu ponto de vista, a gente está pensando na experiência individual. Aí depois eu vou ter que falar um pouquinho sobre essa questão do indivíduo também, né? Porque ele ganha um contorno específico dentro dessa perspectiva da neurociências, né? Mas a gente está falando de experiência, a gente está falando de como que como um fenômeno circunscrito no tempo e no espaço, gera uma realidade, que é a minha própria experiência.
certo? E aí a psicologia, é engraçado que ela surge no momento a partir de uma suspeita, de que a forma como eu experimento as coisas é diferente da maneira como você experimenta as coisas, certo? Na verdade, essa é uma questão bastante antiga na psicologia, né? A psicologia, ela em muitos aspectos, ela é herdeira da física, né? Porque no século XVIII, XIX, quando a física começou a se desenvolver, a gente tinha um problema com as medidas, porque com as medidas eram feitas com cronômetros, com observações sem grandes equipamentos, a gente podia ter diferença de uma medida, por exemplo, uma medida do corpo celeste, de um observador para o outro. E aí nasce uma disciplina da física que vai se chamar de psicofísica, né, encabeçado por alguns autores como Fichtner, Titchener, que são caras que vão tentar entender como é que ocorre essa percepção e como é que ocorre essa distorção da percepção. E isso vai dar, de certa forma, origem à psicologia, né? Os estudantes de psicologia sabem disso. Vai ser criado um laboratório específico, que é o laboratório da cidade de Leipzig, né? Que é considerado um ponto inaugural da psicologia como ciência, né? E a partir daí a história da psicologia vai se desenrolando a partir de um conjunto de teorias que vão tentar explicar efetivamente como nós geramos a nossa experiência, né? Outras áreas da psicologia gostam de chamar isso de subjetividade e subjetivação, certo? Então, como é que nós geramos a subjetividade, certo? Porque, por exemplo, tem experiências que são que a gente pode compartilhar. Todo mundo está vendo esse copo aqui. Certo. Perfeito, é uma experiência compartilhada, né? Posso descrever o copo e você pode, inclusive, reconhecer esse copo pela minha descrição a partir da linguagem. Mas tem elementos dessa experiência que são privados, né? Por exemplo, você, esse copo é legal, esse copo me lembra uma festa que eu fui, esse copo, sei lá, não gostei. Enfim, você pode ter uma experiência interna com esse objeto que ela talvez não seja tão facilmente compartilhada, certo? E esse é um aspecto muito interessante sobre a questão da experiência e da psicologia, porque a ideia da psicologia é a gente construir um conjunto de conhecimentos e de procedimentos que ajudem as pessoas a organizar suas experiências, né? Nós somos o produto da organização das nossas experiências. Então você vem desde que você foi concebido, gerando experiências que vão organizando o teu sistema nervoso central, e essa organização vai fazendo com que você tenha uma construção de realidade que é muito singular. Talvez não tão singular quanto a gente gostaria, mas é singular, né? Então, a psicologia é ao mesmo tempo uma ciência que busca criar conhecimentos que possam ser compartilhados, mas ao mesmo tempo fazer um design, um desenho da experiência pessoal de cada indivíduo, né? E o processo terapêutico... Mas esse problema, assim, tipo, tu falou dessa origem da psicologia entrando como uma ciência, mas eu tenho a percepção de que ao longo dos anos foi meio que se afastando da parte científica e entrando muito em questões mais pro lado de humanas do que de científico, assim, sabe? Tipo, as questões da psicanálise vai meio que, não contra, mas tipo... É Cara, diferente da neurociência em si. A gente tem que entender que na história da psicologia a gente tem vários elementos que vão construir a psicologia como ciência, né? Então, a primeira questão que a gente tem que entender é que quando eu falo do surgimento da psicologia como ciência, eu não estou falando do surgimento da psicoterapia. O surgimento da psicoterapia ele vai se dar, não essencialmente, mas preferencialmente a partir do surgimento da psicanálise, né? Todo mundo que é psicoterapeuta, de alguma forma, eu costumo falar disso, é herdeiro da psicanálise, né? E a psicanálise, ela é uma coisa interessante, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que a psicanálise é uma construção de um neurologista. A psicanálise não é uma construção de um filósofo, ela é uma construção de uma pessoa que parou e se deteve por um fenômeno que chamou muita atenção dela. E qual era o fenômeno que chamou a atenção dela? A relação corpo-mente. Certo? O Freud, de repente, olhou para as pacientes conversivas, né, conhecida como histérica, e disse, caramba, mano, a mente pode modificar a percepção e o comportamento do corpo, a tal ponto de fazer as pessoas terem graves prejuízos funcionais. E ele disse, puta, como isso funciona?
Naquela época, os recursos e o conhecimento neurológico não era tão abrangente quanto a gente tem agora. O Freud precisou, obviamente, criar os métodos dele e criar uma metáfora que sustentasse aquilo, certo? E aí o Freud vai lá nos gregos, vai pegar o Édipo, toda aquela história que a gente conhece, mas a coisa que fez com que a psicanálise surgisse é a mesma que atrai hoje as pessoas para neurociências, que é essa relação entre corpo e mente. Por que eu estou botando aspas aqui? Porque mente é um negócio que não existe, meus alunos já sabem muito bem disso. Mente é um conceito improdutivo. Por quê? Porque ele não é útil para a gente estudar os fenômenos comportamentais, certo? A utilidade dela é vazia em termos de conceito para a gente produzir conhecimento de como que o ser humano responde ao contexto de uma forma geral. Mas em que contexto existir a mente é útil? Eu não entendi.